Olá, você está no canal Detetive TJ. Não saia sem deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe para ajudar outras pessoas a conhecer o outro lado que apóstatas escondem de todos. Muitos opositores afirmam que o nome de Deus não deve constar no Novo Testamento. Por que será? Afirmam que não existe o nome de Deus nas cópias gregas. Sim, eu disse cópias. Muitos desses opositores não dizem a você que os manuscritos originais infalíveis não existem. Não existem os manuscritos originais. Aqueles escritos pelos apóstolos. Esses manuscritos se perderam e nunca mais foram achados. Logo, a base desses opositores para sua afirmação é vazia, porque tem por base cópias e não os originais. Os apóstolos inspirados por Deus escreveram sua palavra em pergaminhos. Esses pergaminhos se perderam, não existem mais. O que existem são cópias desses pergaminhos copiados por homens que não foram inspirados por Deus, portanto eram passíveis de erros. E pior, muitos desses homens já tinham uma mente teológica formada. Exatamente por isso nenhum opositor pode te dar a certeza absoluta que não existia o nome de Deus no Novo Testamento, porque os originais não existem. Se levarmos apenas por base essas cópias, vamos ficar no 0 a 0. Porque eles não podem provar que o nome não estava lá, e nós não podemos provar que estava. Então, como resolver esse impasse? As evidências a favor daquilo que defendemos são muito mais fortes, eu digo muito mais fortes mesmo, em comparação com o que esses opositores defendem. Quando afirmamos que o nome de Deus deve constar no Novo Testamento, nos referimos não apenas ao nome Jeová, mas qualquer pronúncia baseada no tetragrama do Velho Testamento. Sim, opositores não te dizem isso, mas as TJs não são dogmáticas quanto ao nome de Deus. Se você gosta de pronunciar Yahvé, as TJs de bom senso vão entender perfeitamente. Mas quando os opositores tentam esconder o nome de Deus Jeová, Yahvé, na verdade estão tentando impor que o Deus do Novo Testamento seja Jesus. É como se Deus tivesse escondido por mais de 4.000 anos de seu povo que ele na verdade era o Messias, e não aquele que enviaria o Messias. Um absurdo. Mas quais são esses indícios, essas pistas que mostram que o nome deve estar no Novo Testamento? Vamos falar com o irmão Queruvim, professor de grego e hebraico. Irmão Queruvim, tudo bem? Estou bem, graças a Jeová, meu Deus. E vocês, como estão? Tudo bem, graças a Jeová. Sabemos que sua vida é corrida. Agradecemos a visita do irmão a nosso canal. Nós do canal Detetive TJ, queremos lhe fazer 2 perguntas. Irmão Queruvim, o que o irmão tem a dizer àqueles que insistem em afirmar que o nome Jeová, ou qualquer outra forma do nome não deve aparecer no Novo Testamento? Essa é uma pergunta bem oportuna. Por que o nome de Deus deve constar no Novo Testamento? Alguns são contra, né? Uma geofobia, uma coisa muito forte hoje em dia, né? O que acontece é que esse pessoal não tem informação suficiente nem muita consideração pela lógica da manuscritologia, pela parte séria da coisa, né? Eu digo isso pelo seguinte: se você pegar manuscritos da Septuaginta do século II a.C. até o ano 50 a.C., antes da nossa Era Comum, você vai perceber que todos tinham o tetragrama e não a palavra Senhor, em grego Kyrios. Então você vai ver que o nome foi removido depois nas versões subsequentes da Septuaginta. Então, principalmente a partir do século II depois de Cristo, eles começaram a colocar a capa sigma, que é Senhor, abreviado, né, nome sacra, no lugar do tetragrama. E se tornou um padrão. Então, se os manuscritos originais, iniciais da Septuaginta tinham um nome, a Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução do Velho Testamento para o grego. Todos os antes de Cristo, manuscritos que nós temos guardados, catalogados e identificados, e que são da Septuaginta, eles têm o tetragrama. Então isso mostra que os apóstolos usavam a Septuaginta, que tinha o tetragrama em suas citações do VT. Portanto, várias versões consideraram correto restaurar o nome de Deus no Novo Testamento, baseado nesse documento, por exemplo, o Papiro 266 e outros. Então é algo documentado, não adianta a pessoa falar que é opção onde está se acrescentando algo à palavra de Deus. Aí vem a pessoa que tem uma análise rasa das coisas e fala: não tem nenhum manuscrito em grego
em mais de 5.000 manuscritos que tem o nome Jeová no Novo Testamento. Isso aí é uma falácia enganosa, é um embuste, é uma coisa assim que, na verdade, eles desconsideram. Por exemplo, Pablo Benson, ele era um erudito batista, evangélico, ele era muito respeitado, fez a Bíblia chamada El Nuevo Testamento de Nuestro Senhor Jesus Cristo, 1919, e lá ele colocou o nome Jeová no Novo Testamento, e aí? Ele era batista. E você de vez em quando se vê engalfinhando com batistas que são geofóbicos. Não pode usar o nome Jeová no Novo Testamento. Como se os judeus, a partir do tempo de Cristo, pararam de ser judeus. Eles agora eram o quê? Eram muçulmanos? Não, o Islã surgiu muitos séculos depois. James Strong, por exemplo, usava o nome de Deus nas suas traduções do Novo Testamento. James Strong o James Strong fez o dicionário de Strong. Ele era uma testemunha de Jeová, né? E a João Ferreira de Almeida, de 1819 e também de 1838, tem o nome de Jeová em todo canto. Então a Igreja Adventista fez uma versão, que foi até publicada ali pela editora oficial dela, Review and Herald Publishing. É uma Bíblia chamada The Clear Word, uma versão da Bíblia Adventista e tem o nome de Jeová no Novo Testamento. E aí? Então o que acontece é, na verdade, esse padrão de remover o nome de Deus e substituir pela palavra Senhor é o oposto do que Deus disse. Quando ele disse em Êxodo 9,16 que quer que o seu nome seja declarado em toda a terra. Então eu digo isso, em parte tem muita informação. Veja que em 2 minutos que eu estou falando aqui, 3, o tanto de informação que eu passei que é despercebida pelos chamados pesquisadores aí, teólogos da cristandade. Então o padrão que a gente percebe é assim: a Septuaginta, que são um texto do Velho Testamento traduzido para o grego, né, antes de Cristo, ela tinha, desde o século II até o ano 50 antes de Cristo, ela tinha o nome de Deus em todas as versões e manuscritos que foram encontrados, seja manuscritos em forma, por exemplo, fragmentária, mas você vê o nome de Deus ali, e não a palavra Senhor, em passagens que se cita o VT, por exemplo. Então o que aconteceu é que o mesmo padrão ocorreu com o texto do Novo Testamento. As cópias posteriores é que removeram o nome de Deus. E do mesmo jeito, você vê que eles deixaram um rastro, né, um rastro grotesco. Eles pegavam no Novo Testamento, tiravam o nome de Deus e colocava KS bem grande, garrafal, letra grande, KS de Kyrios, né, abreviação de Senhor em grego, koine. E também Theos, Theta Sigma, o TS, bem grande, chamadas nóminas sacras, essas abreviações gigantes, né? Ali eles fizeram o mesmo na Septuaginta. Então você vê que isso aí é uma evidência de que o nome foi substituído também no Novo Testamento. Então o documento que eu falei, o Papiro 266 e outros, são a base para se restaurar o nome de Deus no chamado Novo Testamento em manuscrito. Base manuscritológica, não é base opinativa, não é achismo. Então a evidência é clara a favor do uso do nome de Deus em passagens do Novo Testamento. Os que são contra, eles estão engessando o raciocínio. Eles demonstram que não querem que o nome de Deus seja declarado em toda a terra, como nós lemos em Êxodo 9,16, onde Deus diz que quer que o seu nome seja Saper Shemi, seja declarado o meu nome Bekol Haaretz, em toda a terra. Digno de nota é que no Salmo 83,18, Deus fez o salmista escrever para que as pessoas saibam, né? Vede-u, que atashmicha, que tu cujo nome Yehová, é Jeová, leva derra, somente tu, Elion al-Chol Haaretz, é o Altíssimo sobre toda a terra. Então o nome Jeová tem que ser conhecido para que as pessoas saibam, diz o texto. Não é para que as pessoas apaguem, escondam. Então eu advogo fortemente e com base documental e evidências claras da manuscritologia séria que o nome de Deus deve ser restaurado, sim. E olha, são centenas de versões que não são das Testemunhas de Jeová que fizeram isso. E é digno de nota que os críticos do nome Jeová no Novo Testamento falam, tem até uma seita que faz isso, restaura o nome Jeová, coloca, restaura não, eles não usam a palavra restaura, ele fala que adiciona, acrescenta. Então esse pessoal são apedeutas, né? São apedeutas, com todo o respeito, mas são apedeutas. Eles são pessoas que não estão produzindo favoravelmente para a crítica textual, eles estão fazendo o quê? Colocando a ideia teológica deles dentro da manuscritologia, a tradição religiosa, né? A ocultação do nome é uma conspiração, como diz Nehemiah Gordon no seu livro The Conspiracy of Silence, a conspiração do silêncio, quer dizer, não pode falar o nome de Deus, tá? E isso não é o que a Bíblia mostra, porque os judeus jamais iriam abandonar o nome do Altíssimo para substituir pela palavra Senhor. Isso aí não era o hábito dos judeus. Davi, por exemplo, ele escreveu o Salmo capítulo
29 usou o nome de Deus 18 vezes num capítulo que só tem 11 versículos. Irmão, especificamente em Romanos 10:13, por que não se refere ao nome de Jesus? Realmente, o apóstolo Paulo escreveu sob inspiração em Romanos 10, né? Romanos 10:13 ali, que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. A maioria das versões removem o nome e colocam a palavra Senhor. Então, esse hábito de remover o nome de Deus e substituir pela palavra Senhor causou uma confusão entre o Senhor Jeová e o Senhor Jesus. Mas Romanos 10:13, Paulo cita Joel 2:32, onde nós lemos: Verraiai, terá de acontecer, Kol Asher, que todo aquele, Ikra Beshem Jehová, que invocar o nome de Jeová, Imalet, será salvo. Então o profeta usou o nome de Deus ali, o tetragrama, Yod-Heh-Vav-Heh, né? E então, quando Paulo cita a passagem está se referindo ao Deus que era adorado pelos judeus. E certamente não era Jesus. Jesus era o Messias. E o próprio Jesus reconheceu ele como sendo o Messias, aquele que foi ungido. Ele citou Isaías 61 no sábado na sinagoga, né? Nós lemos em Lucas 4 que ele leu Isaías 61, que fala: o Espírito do soberano Senhor Jeová, Ruach Adonai Yehová, Alai, está sobre mim. E a Machá Yehová Oti, visto que Jeová me ungiu, Machá, ele ungiu. Então ele se considerou ali naquele momento ungido. E ele falou que se cumpriu a profecia, deixando todos atônitos. Então ele ali se colocou como quem? Ungido. Então Jeová, ele não é ungido por ninguém. Jeová dá a unção. Então Jeová enviou Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Então essa distinção ela fica enuviada, obscurecida pela tradição de remover o nome de Deus e colocar a palavra Senhor no lugar sem base manuscritológica. Isso é uma geofobia, né, que atrapalha as pessoas de reconhecer o único Deus verdadeiro, o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia identifica como Jeová. Perfeito. Isso significa que os apóstolos tinham como base a Septuaginta grega, onde tinha o nome de Deus. E quando eles citavam passagens, eles tinham que escrever exatamente como estava no Velho Testamento grego, sem fazer nenhuma adulteração na palavra de Deus. Assim, eles copiavam o nome de Deus para as escrituras gregas do Novo Testamento. Quem afirma que eles não fizeram assim, na verdade afirmam que eles adulteraram a palavra de Deus. Alguns eruditos bíblicos admitem que o nome divino provavelmente ocorria nas citações das escrituras hebraicas encontradas nas escrituras gregas cristãs. Sob o cabeçalho, o tetragrama no Novo Testamento, Dicionário Bíblico Ancor, faz o seguinte comentário: há evidências de que o tetragrama, o nome divino Yahvé, aparecia no Novo Testamento em algumas ou em todas as citações do Antigo Testamento, quando os documentos do NT foram originalmente escritos. E o erudito George Howard diz: visto que o tetragrama ainda era escrito nos exemplares da Bíblia grega Septuaginta, que compunha as escrituras da primitiva igreja, é razoável crer que os escritores do Novo Testamento, ao citarem a escritura, preservaram o tetragrama dentro do texto bíblico. Será que Jesus mencionava o nome de seu pai? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. João 17:6. Fica claro que o próprio Jesus não se entregou a uma superstição criada por homens e mencionava o nome de Deus aos homens. Se você não acredita nas palavras de Jesus, não é nesse vídeo que vai acreditar, não é mesmo? O que vimos nesse vídeo? Textos gregos de 200 anos antes de Cristo mencionavam o tetragrama. Os apóstolos fizeram uso desses textos para escrever o Novo Testamento. Eles não podiam adulterar a palavra de Deus. Muitos eruditos concordam que deve aparecer o nome no Novo Testamento. Muitas traduções evangélicas colocam o nome Jeová ou outra forma no Novo Testamento. O próprio Jesus disse que mencionava o nome de seu pai. Embora não seja a pauta desse vídeo, é digno de nota que uma equipe de pesquisadores judeus descobriu manuscritos bíblicos com a pronúncia Yehová, Jeová em português. Tinham outras, mas na esmagadora maioria estava Yehová. Isso mostra que, embora as testemunhas de Jeová não sejam dogmáticas, a pronúncia Yehová pode ser a mais provável do nome de Deus.
Embora esses manuscritos descobertos sejam de séculos após as mortes dos apóstolos, mostravam que os judeus usavam esse nome. Se quiser saber mais sobre isso, vamos deixar o link na descrição. Compartilhe esse vídeo e ajude as pessoas a entender que o nome de Deus em qualquer pronúncia estava nas escrituras gregas originais. Visite o site Adeus Heresias, lá você encontrará a resposta a todas as acusações que apóstatas fazem contra o povo de Jeová. Você só é enganado se não pesquisar.